Meus amados irmãos e irmãs, alunos da ETAD e FAETAD, eu vos saúdo com a docíssima paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos retomando o estudo da disciplina a Epístola aos Hebreus, para nesta oportunidade estudarmos as lições 3 e 4. Na lição 1, estudamos um pouco do contexto histórico dessa epístola, olhando para o tema da epístola, os primeiros leitores, propósito do autor, e sobre a identidade do autor, que, como vimos, é desconhecida. E finalizamos com a data e um esboço da epístola. E os irmãos vão se lembrar que na lição número 2, nós estudamos um pouco sobre os sacrifícios levíticos. Eu procurei detalhar um pouco mais a lição número 2, tendo em vista que os sacrifícios levíticos formam a base de toda essa epístola, conforme procuramos orientar os irmãos sobre o cuidado que temos que ter em observar a relação entre o tipo e o antítipo. É uma questão hermenêutica, e eu costumo sempre dizer que uma hermenêutica sadia resulta num púlpito sadio. Assim, estudamos sobre os 5 sacrifícios que envolviam a liturgia levítica: o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico, o sacrifício pelo pecado e, por último, o sacrifício pela culpa, todos apontando para o ato salvífico que o Senhor Jesus realizou na cruz. Porém, cada um desses sacrifícios apontando um aspecto diferente dessa salvação. Falamos também, resumidamente, sobre o Dia Nacional da Expiação, que, permitindo Deus, retomaremos na lição de número 7. E agora, ao iniciarmos o estudo da lição número 3, veremos que ela nos dará um panorama, uma visão geral da Epístola aos Hebreus, observando não textos isolados, mas a Epístola como um todo, e como realmente deve ser, enfatizando seus ensinos básicos e a intenção central do autor em toda a Epístola. Eu quero de antemão conscientizar os irmãos que esta lição 3 é um resumo, uma introdução aos assuntos que serão tratados desde a lição 4 até a lição número 8. Portanto, não vamos nos demorar muito na abordagem dos temas, mas apenas apresentá-los, introduzi-los resumidamente, uma vez que serão revistos nas demais lições. Para melhor compreensão dos temas apresentados, esse estudo conta com a ajuda de gráficos ilustrativos que os irmãos têm no livro, que podem muito contribuir para a compreensão dos profundos temas trazidos pelo autor de Hebreus. Desta forma, há menos probabilidade de incorrermos em erro de interpretação. É preciso, portanto, que o irmão se conscientize ou se concentre nessa lição e na comparação que o autor constrói em toda a epístola entre o judaísmo e as suas propostas, e o Evangelho de Cristo e a sua proposta. O escritor de Hebreus nos mostra o judaísmo como uma religião baseada no plano divino revelado no Antigo Testamento, mas que, por questões de apego a tradições, deixou de entender a proposta ou a progressão dessa proposta de Deus em trazer seu Filho ao mundo para consumar o seu propósito eterno de salvação dos homens, uma vez que o Israel histórico se limitou a enxergar os desígnios e os projetos de Deus como confinados a sacrifícios e à obediência à lei. O escritor da Epístola aos Hebreus demonstra claramente, cabalmente, que a pessoa e a obra de Cristo eram por demais superiores às revelações parciais e cerimoniais simbólicas do Antigo Testamento. Assim sendo, o tema que graça toda a Epístola de Hebreus é a superioridade de Cristo. Nessa epístola, o escritor retoma importantes elementos presentes na outorga da lei mosaica, como os anjos, Moisés, o sacerdócio de Arão, o antigo concerto e a própria lei, apresentando, no entanto, a Cristo como superior a todos eles. A lição é dividida em 5 textos expostos no esboço que segue a introdução.
Ou seja, primeira divisão, Cristo superior aos anjos; a segunda divisão, Cristo superior a Moisés; a divisão 3, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão; a divisão 4, o novo concerto é superior ao antigo; e por último, a quinta divisão, o caminho da fé é superior ao das obras. Também peço aos irmãos que não negligenciem os objetivos da lição, porque eles são importantíssimos para nortear o nosso estudo. Os objetivos da lição que nós temos diz que, ao concluir o estudo dessa lição, o aluno deverá ser capaz de, primeiro, explicar por que foi necessário Jesus manifestar-se como a revelação pessoal de Deus. O segundo objetivo é citar o nome do maior profeta de Israel, porém menor que Jesus Cristo quanto à sua revelação. O terceiro objetivo é descrever o que Jesus Cristo faz por nós junto ao trono do Pai. O quarto objetivo é descrever a maneira como o sacrifício de Cristo foi efetuado. E o quinto e último objetivo é mencionar uma das possíveis consequências da decisão de andar no caminho da fé. Muito bem, meus amados irmãos, então, concluído esta introdução, vamos então agora a uma visão global dessa divisão. Findando então, meus irmãos, a leitura desses objetivos, nós passaremos ao estudo do texto número 1, que tem como título Cristo é superior aos anjos, baseado nos capítulos 1 e 2 da Epístola aos Hebreus. O primeiro subtítulo nós temos aqui é uma visão global dessa divisão. Meus irmãos e irmãs em Cristo, esse texto se propõe a estudar os capítulos 1 e 2 da Epístola aos Hebreus, em que há um ensino muito prático. Eu gostaria realmente de tratar esse texto no campo empírico para uma melhor compreensão da carta aos Hebreus. O Guia Cristão de Leitura da Bíblia inicia a apresentação dessa epístola com a seguinte expressão: quando a vida fica difícil, ficamos tentados a desistir do cristianismo. A Epístola aos Hebreus é um encorajamento a perseverar com fé. É inútil voltar ao antigo modo de vida, porque só Jesus Cristo pode trazer o perdão e as grandes promessas de Deus. Fecha aspas. O autor dessa epístola, na condição de judeu e conhecedor dessas dificuldades, ele construiu todas as suas arguições não no sentido de combater o judaísmo ou tentar destruí-lo, mas baseou as suas argumentações na continuidade do plano redentor, começando com a revelação de Deus mediante a lei judaica, acrescentando, contudo, um novo e superior elemento a essa revelação: o advento da pessoa e da obra de Cristo, não com uma revelação diferente, mas o cumprimento da contínua revelação de Deus, que alcançou a sua plenitude na pessoa de seu Filho. É muito difícil para nós compreendermos, na prática, quão dificultosa era a conversão de um judeu naqueles dias. Durante 2000 anos, os judeus ouviram que Jeová era o único Deus. Isso foi interiorizado em suas mentes. Depois de 2 milênios sendo doutrinados que há um só e único Deus, vem Jesus junto ao mar da Galiléia dizendo-se Deus, como Deus Pai. Eu costumo dizer aos nossos alunos que isso deve ter dado um nó na cabeça do judeu. Como assim? Era um único Deus e vem esse cidadão se dizendo Deus? Não existe só um Deus? Ou são dois? E depois da descida do Espírito Santo, a mente deles possivelmente ficou mais confusa ainda. Antes era um só Deus, depois 2 e agora são 3? Como assim? Então, meus irmãos, realmente deve ter sido muito difícil para um judeu assimilar em sua mente um Deus em 3 pessoas, enquanto que o judaísmo sempre creu em um único Deus. Os notáveis versículos de introdução desse texto mostram a expressão imediata da perspectiva teológica do autor. A declaração dele se move partindo da revelação anterior em direção à revelação definitiva. Ou seja, o autor não se desfaz do judaísmo, mas ele retoma a palavra de Deus falada aos pais do Antigo Testamento para poder apresentar a palavra final de seu Filho Jesus
E, nesse sentido, a sua primeira preocupação é manifestar a doutrina a respeito de Cristo, a fim de estabelecer o tom da epístola toda. Portanto, o prólogo centrado em Cristo, nesta introdução, nesses versículos, é semelhante ao prólogo do Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículos 1 a 18, tanto em sua função quanto na teologia cristocêntrica, e destacando mais uma vez que, antes de apresentar essa cristologia exaltada, a intenção do autor foi primeiro indicar que a palavra falada de Deus em seu Filho constituiu obra proveniente da revelação do Antigo Testamento e que, portanto, eram realidades com a qual eles se identificavam, não sendo, pois, uma revelação nova, estranha a eles. A revelação de Deus em Cristo foi o clímax da revelação progressiva iniciada no Antigo Testamento. Por haver assumido forma humana, Cristo pôde compreender as nossas fraquezas, de sorte que, após a ascensão e entronização ao lado do Pai, Ele continua intercedendo por nós como nosso eterno e excelso sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17, lemos: por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Mas, como já dissemos na aula anterior, o autor de Hebreus inicia sua exposição no estilo de um sermão, expondo a pessoa do Filho de Deus como o ápice da revelação divina, uma revelação superior à mensagem dada pelos anjos, pois, tendo concluído a obra da expiação, Cristo usufrui uma posição superior, muito acima da dos anjos. Vejam os irmãos que os anjos surgem aqui como um elemento novo. Por qual razão esse autor introduziria os anjos aqui? Que relacionamento eles tinham com esse cenário? O próprio autor vai responder a isso no capítulo 2, versículo 2. Nesse texto ele escreve, abre aspas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, fecha aspas. Lembremos-nos que nesse texto o autor estava se referindo à revelação do Sinai, mas ele acrescenta aqui uma informação que nós não encontramos em Êxodo, isto é, não somente a presença, mas também a participação dos anjos na outorga da lei judaica. Em Êxodo capítulo 19, versículos 16 a 19, lemos sobre os elementos que marcam a revelação da lei. Trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, o monte fumegando, o Senhor descera sobre ele em fogo, cuja fumaça subia como fumaça de um forno, o monte tremendo grandemente, e o som da buzina crescendo em grande maneira. Mas no texto de Êxodo não há uma só menção sobre os anjos. Moisés vai revelar esse fato em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2, como uma alusão sobre a presença de anjos na revelação de Deus ao povo de Israel. No Novo Testamento, esse fato é relembrado por Estevão em Atos, capítulo 7, versículos 38 e 53, e pelo apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. E esse fato é retomado pelo autor de Hebreus, que afirma que os anjos foram intermediários na outorga da lei. O autor, portanto, não está introduzindo uma informação nova na revelação progressiva, nem tampouco estava reproduzindo uma tradição rabínica de que houve intermediação de anjos na entrega da lei, pois o autor não seria tão leviano em registrar uma superstição rabínica. Eles eram elementos pertencentes à revelação da lei no Sinai. Mas Jesus, segundo o autor, é superior a eles e, por isso, está em posição mais elevada no plano de Deus, sendo este, então, o primeiro elemento que deveria pesar na escolha que fariam em permanecer na fé em Cristo e não pelo retorno ao judaísmo.
Mas aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, mais uma vez, para o modo como esse autor faz uso do Antigo Testamento, citando a todo momento e em seguida explicando, isto é, ele usa de midras, ou seja, quando ele apresenta uma interpretação dessas citações do Antigo Testamento, usando palavras específicas tiradas da própria citação. A importância do método deste autor implica dois aspectos. O primeiro é que ele dá a devida autoridade ao Antigo Testamento enquanto escritura revelada. E o segundo é a harmonia que os escritores cristãos do Novo Testamento veem entre os dois testamentos. E aqui eu quero repetir o que já disse na primeira aula, que não consigo ver nada de helenismo nessa prática, conforme diversos escritores renomados opinam. Respeito-os como escritores que são, mas reservam-me o direito de discordar dessa opinião. Mas notem o que diz, por exemplo, Raimundo Pereira de Souza. Ele diz que, abre aspas, o autor tem como objetivo apresentar um estudo sobre o Midrash, como formação e exegese do Novo Testamento, destacando o Midrash enquanto método de leitura e exegese, utilizado pelos hagiógrafos neotestamentários, para proclamar e confirmar o cumprimento da Escritura na pessoa do Cristo morto e ressuscitado, e sua atualização teológica e moral, bem como sua contribuição na formação do Novo Testamento, uma vez que o mesmo nasce e se configura no seio do judaísmo. Na verdade, os primeiros cristãos, como cultura judaica, não criaram método próprio de leitura e interpretação das Escrituras, mas fizeram uso do método existente nas sinagogas para difundir a proclamação cristã. A diferença está na chave interpretativa. Para o judaísmo, a Escritura, Torá oral e Torá escrita, é a palavra de Deus, que lida, relida e atualizada, é o princípio normativo e jurídico que conduz a vida do povo. O Midrash é a própria Escritura revelada, que através da cadeia de transmissão será atualizada de geração em geração, como resposta aos acontecimentos presentes. Para os cristãos, o que ocupa o centro de sua atenção é a revelação de Jesus Cristo. Nela e por ela, a Torá obteve o seu cumprimento. Por isso, o Midrash cristão é caracterizado como o Midrash de cumprimento. Parte do dito frontal de Cristo e recorre ao Primeiro Testamento para explicá-lo e confirmá-lo. Nesse sentido, podemos dizer que o Novo Testamento é uma releitura do Primeiro Testamento a partir da fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Fecha aspas. Desta forma, este primeiro texto visa sumarizar a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo se manifestou em forma humana, fazendo-se um pouco menor do que os anjos, por um pequeno período, com vistas a tornar-se semelhante a nós, homens, para, na condição humana, compadecer-se de nós, sofrer a pena do nosso pecado e tornar-se o nosso sumo sacerdote, mas tomando como base, mesmo que embrionária, a revelação do Sinai, intermediada pelos anjos. Na ilustração da página 32, os irmãos têm a posição dos anjos na revelação divina, no centro das demais figuras, tendo, no entanto, o trono divino acima de todos os demais itens, demonstrando que, embora os anjos fossem intermediários na outorga da lei, o Senhor Jesus Cristo é superior a eles, até porque os anjos não são eternos, mas seres criados pelo próprio Deus. No final desse texto, os irmãos têm uma ilustração com o título Panorama da Divisão 1. Cristo é superior aos anjos. Esse texto termina com a citação dos versículos 4 e 8 do capítulo 1 de Hebreus, em que lemos, abre aspas, tendo se tornado tão superior aos anjos, mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Fecha aspas.
Meus irmãos, assim concluído o estudo desse texto, vamos passar agora para o texto número 2, que trata da divisão número 2. Cristo é superior a Moisés. Esse texto estudará o capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo de número 13. O primeiro subtítulo desse texto é Uma visão global desta divisão. Meus irmãos, depois de analisar os pontos básicos dos capítulos 1 e 2 desta epístola, e depois de analisarmos a comparação entre a revelação divina no Antigo Testamento e a que foi trazida por Jesus Cristo, nós vamos agora nos debruçar nesse segundo texto sobre o capítulo 3 e parte do capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Nesse texto, nossa tarefa é mantermos o mesmo foco, porém, agora sobre a vida de Moisés, não somente como profeta de Deus, mas como aquele a quem coube o recebimento da lei das mãos do próprio Deus. Razão pela qual Israel o considera como o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Tendo estabelecido a superioridade de Cristo sobre os anjos e sustentando a doutrina do significado da encarnação mediante longa discussão, o autor de Hebreus agora volta a atenção para a superioridade de Jesus sobre Moisés e, por implicação, a superioridade de Jesus, ou seja, da graça, sobre a lei. Em face do compromisso dos leitores judeus para quem Moisés e a lei assumem importância central. Sabemos da estatura de Moisés tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele mesmo testifica de si em Êxodo capítulo 13, versículo 11, dizendo: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Mas em Números 12, 8, é o próprio Deus quem dá testemunho desse relacionamento. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesses temor de falar com o meu servo contra Moisés? Moisés é uma figura respeitada e citada em todo o Antigo Testamento, chegando a ser um dos 3 personagens visto no monte quando Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. A expressão de Hebreus 2:2, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus, foi tirada da Septuaginta, como referência ao livro de Números 12:7, texto em que Moisés, como já citado, o versículo 8, foi o exaltado como o único com quem Deus falava boca a boca e não de modo indireto. O nosso manual de estudo apresenta Moisés como um dos servos de Deus que mais se destacou no Antigo Testamento. Contudo, a Epístola aos Hebreus acrescenta que, primeiro, como profeta, Moisés apenas predisse eventos futuros. Em segundo lugar, Moisés era tão somente um servo na casa de Deus, enquanto que Cristo é o filho da casa. Em terceiro lugar, a lei de Moisés e os sacrifícios por ela estabelecidos estavam aquém dos méritos do sacrifício de Cristo. Chamo a atenção dos irmãos para a expressão no versículo 1 do capítulo 3, que merece um cuidado especial. Eu me refiro ao verbo grego traduzido como considerai. Segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, esta é uma variação do verbo katanoeu, conjugado no modo imperativo, tempo auristo, na voz ativa. E seu sentido é fixar a mente em considerar. A palavra expressa atenção e observação contínuas. Por aqui, nós podemos entender a seriedade que o escritor vai empregar nesse texto. Meus irmãos, eu penso que esta é a exortação de maior peso que temos em todo o Novo Testamento acerca do cuidado com o nosso proceder, com a nossa fé e com a nossa salvação. Seguindo o mesmo raciocínio, no versículo 3, esse autor apresenta a Jesus dizendo que ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou.
Notem os irmãos que a glória de Cristo é aqui descrita como a que ultrapassa infinitamente a de Moisés. O versículo 5 é a única ocorrência no Novo Testamento da palavra grega terapon, traduzida aqui como servo, com a intenção de apresentar a Moisés como apenas servo daquele que lhe era muito superior, o Senhor Jesus Cristo. É oportuno dizer que a Bíblia de Almeida, revista e corrigida, traz a seguinte epígrafe no capítulo 3 de Hebreus: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Mas também o autor da epístola aos Hebreus mostra-se profundo conhecedor da história dos Hebreus ao chamar a atenção dos seus leitores para fatos ocorridos envolvendo a vida de Moisés, o famoso legislador de Israel. Ele procura estabelecer um paralelo entre o que estava ocorrendo com os hebreus cristãos e o que tinha ocorrido com os hebreus que estiveram sob a orientação de Moisés. Notem os irmãos que, mais uma vez, vemos uma prolongada exegese que o autor de Hebreus constrói e a aplicação que se segue. Após a primeira citação, a habilidade exegética do autor no uso de midras, e isso pode ser visto, inclusive, no elaborado sentido formado pela sintaxe ou fraseologia que o autor construiu nesse texto, em que ele se dirige àqueles irmãos desenvolvendo uma exortação enérgica nesses dois capítulos, tendo como base uma ilustração de dois textos e eventos distintos em questão, ambos baseados no Salmo 95, versículos 7 a 11, que estudaremos detalhadamente na lição de número 5. De modo particular, ele constrói uma analogia baseada nessas experiências de Israel, aplicando-as à circunstância que aqueles irmãos viviam. Mas penso que todos nós, semelhantes àqueles irmãos, na condição de Igreja de Cristo, precisamos prestar muita atenção a esse texto. Nós constatamos nesse texto um exemplo de tipologia da peregrinação de Israel no deserto, que de modo eficaz dirige a atenção do leitor ao perigo seríssimo da rejeição de Jesus. O ensinamento extraído da experiência de incredulidade de Israel, que deveria servir de alerta àqueles irmãos judeus, como base de sua escolha de continuar servindo a Cristo, também deve nortear nossa escolha em prosseguir na caminhada na vida cristã, a fim de não estarmos privados do descanso em Cristo, razão pela qual devemos ter cuidado para não invalidar a nossa fé, voltando ao anterior estado de servidão ao pecado. O Senhor Jesus verteu seu sangue a fim de que livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus capítulo 2, versículos 15 e capítulo 4, versículo 11. Meus irmãos, não poderíamos encerrar o estudo desse texto sem antes nos atentarmos para o versículo 12, tão conhecido, mas mal compreendido. O escritor se expressa da seguinte forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa leitura nos leva à compreensão de que a voz de Deus, a palavra de Deus, pelo seu próprio caráter, exige uma resposta autêntica. Se não houver penetração dessa palavra divina, não há como fingir lealdade, e menos ainda exercer lealdade real. É por isso que a advertência do autor da carta deve ser tomada com a máxima seriedade. A palavra que Deus fala é viva e eficaz. Meus amados, no final desse texto, nós temos mais uma ilustração do panorama da divisão 2, que aponta para a superioridade de Cristo sobre Moisés.
Percebam, os irmãos, que a seta do diagrama se desloca do trono para a ilustração de Moisés e as duas tábuas que contêm os 10 mandamentos. As tábuas representam o conserto, testemunho e os ensinamentos que Deus entregou por intermédio de Moisés. Esta divisão explica que a revelação de Moisés não deve ser considerada completa em si mesma, mas apenas uma revelação parcial, predizendo a revelação total, a qual o próprio Cristo traria. Em Hebreus 3 e 5 lemos: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Findando o estudo desse texto, vamos agora examinar o texto 3, que aborda a divisão 3. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, baseado no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 28. Nasceu, e ele tem o nosso DNA, arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Findando o estudo desse texto, vamos agora examinar o texto 3, que aborda a divisão 3. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, baseado no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 28. A primeira subdivisão desse texto é uma divisão global dessa divisão. Meus amados irmãos, estudando nos textos anteriores as revelações do Antigo Testamento, verificamos que elas apontam para Cristo. Da mesma maneira, nessa divisão, veremos que o sacerdócio levítico era uma figura ou tipo do sacerdócio celestial de Cristo. E vamos fazê-lo de forma sucinta, uma vez que esse tema será retomado no texto 6 da lição número 5. Nesse texto, nossa tarefa é estudar, resumidamente, a respeito da relação entre a posição do Senhor Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote e a de Arão como sumo sacerdote. Arão foi um homem estabelecido por Deus para exercer o sacerdócio levítico. O escritor dessa epístola, ele inicia a analogia a partir do capítulo 4, versículo 14, tomando os capítulos 5, 6 e 7, nos quais ele aborda o sacerdócio de Melquisedeque. No capítulo 5, versículo 2, o escritor declara que o sumo sacerdote terreno estava cercado de fraqueza, razão pela qual ele deve, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Já falamos na lição 2 sobre o sumo sacerdote. Mas quem era o sumo sacerdote? No capítulo 5, versículo 1, o escritor aos Hebreus, ele nos apresenta uma descrição de quem era o sumo sacerdote, dizendo que era alguém tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios. O sumo sacerdote era o posto mais elevado dentro da hierarquia do sacerdócio. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes, aquele que ficava à frente da organização do culto levítico. Sumo sacerdote, basicamente, significa o grande sacerdote, função estabelecida por Deus no sacerdócio levítico para oferecer a Deus os sacrifícios da lei em favor de Israel. Porém, como tipo do intercessor divino e eterno, o Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu o sangue inocente como preço da reconciliação do homem com Ele. Mas estabeleceu também em Israel cerimônias para oferecimento deste sangue, com a intermediação de um intercessor, um intermediário, o sumo sacerdote.
No versículo 4, nos é informado que essa posição, no entanto, cabia tão somente a Arão, visto que era o único chamado por Deus para tal função. Logicamente, o cargo foi ocupado por muitos consecutivamente após a sua morte, pois o sumo sacerdote humano estava sujeito à morte. Reportando-se, todavia, ao sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, no versículo 9, o escritor diz: "E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem." Meus irmãos, a chave linguística do Novo Testamento grego aponta o verbo inicial, eleiotes, que significa consumado, conjugado como um particípio aoristo passivo do verbo teleiol. Lembrando que o particípio grego é o nosso gerúndio, e o aoristo é um tempo que exprime uma ação passada, no entanto, sem uma ideia qualquer de duração. Esse verbo indica que a perfeição de Jesus consistia na manutenção de sua integridade perante todo tipo de ataque e, consequentemente, o estabelecimento da sua integridade. No texto do versículo 14, Jesus é apresentado não somente como o sumo sacerdote, mas como um grande sumo sacerdote, condição que capacita os leitores de Hebreus a permanecerem verdadeiros. Trata-se de uma oração subordinada adverbial causal que aponta para a causa da segurança da nossa confissão, que é o fato de possuirmos um grande sumo sacerdote. O texto diz: "Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão." A exortação que o escritor faz nesse texto parece sugerir que a fé daqueles irmãos estava sofrendo instabilidade. Porém, o termo grande aqui sugere a singularidade deste detentor particular de tão elevado ofício. De fato, Jesus não é um sumo sacerdote comum. Trata-se de um homem, Jesus, mas também do singular Filho de Deus, aquele que penetrou nos céus, uma alusão à presença de Cristo no templo celestial, onde sua obra sacerdotal é realizada, conforme verificaremos no capítulo 9, versículos 11 e 12. Isso parece aludir ao Salmo 24, versículos 7 a 10, e ao Salmo 110, versículo 1. Esses são textos estratégicos que esse escritor utiliza como referências à obra sacerdotal de Cristo, conforme veremos também no capítulo 8, versículos 1 e 2, e também no capítulo 7, versículo 26, no qual encontramos uma linguagem semelhante, referindo-se a Jesus, o sumo sacerdote, que foi exaltado, isto é, feito mais sublime do que os céus. O apóstolo Paulo também afirmou a posição do Senhor Jesus Cristo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 10, como sendo, abre aspas, o mesmo que subiu acima de todos os céus, fecha aspas. Assim, certo número de temas a respeito de Jesus, anteriormente introduzidos, são agora trazidos à discussão e associados com o título de sumo sacerdote, a sua natureza humana, a sua filiação singular, a sua exaltação e sua consequente capacidade para ajudar os cristãos que se veem sob provações. A expressão "retenhamos firmemente a nossa confissão" é trazida literalmente, como está também no capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 10, versículo 23. O Senhor Jesus Cristo assumiu a posição de sumo sacerdote, porque estava apto a satisfazer os dois requisitos como sumo sacerdote celestial.
O primeiro requisito era necessário que tal sumo sacerdote fosse escolhido entre os homens. Por isso, ele assumiu forma humana através do ato miraculoso da encarnação. O segundo requisito era: este homem escolhido não podia ter defeitos. Só assim ele poderia se apresentar como nosso advogado junto a Deus. Meus irmãos, eu preciso fazer aqui uma observação quanto à seguinte afirmativa presente nesse texto. Nosso manual de estudo afirma que Cristo teve de submeter-se à encarnação para preencher o primeiro requisito e viver imune e isento de pecado a fim de preencher o segundo. Note que o adjetivo imune quer dizer dotado de imunidade. E o adjetivo isento significa dispensado, livre de dever ou obrigação. Porém, precisamos analisar isso com bastante cuidado. Há duas principais linhas teológicas defendidas na teologia atual. A primeira linha teológica se pauta por afirmar que Jesus Cristo, homem, foi quem realizou todos aqueles sinais e maravilhas. Jesus Cristo, homem, foi quem progrediu espiritualmente e viveu uma vida ímpar, modelo único a ser seguido por todos os outros homens. Jesus Cristo, homem, foi quem aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O paradoxo aqui é que sua humanidade é contrastada com o fato de ser filho de Deus, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 8. Como é que Deus, o Filho, poderia aprender algo, visto que Ele é onisciente e é mesmo a sabedoria de Deus? Mas foi como homem que Jesus se identificou plena e completamente conosco e tornou-se o pioneiro para que todo crente pudesse seguir sua trilha e chegar ao trono da graça. E é como homens que temos recebido da sua plenitude, conforme Colossenses 2:10. Assim podemos dizer com toda segurança que participamos da sua natureza divina do mesmo modo como antes ele imergiu-se plenamente na nossa humanidade. Foi como homem que, após seu batismo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após jejuar durante 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome real. E o inimigo o tentou, oferecendo-lhe um meio real de obter pão. Aquilo não era uma farsa. Jesus estava, de fato, sendo tentado e poderia, por sua natureza humana, cair em pecado, como ocorreu com Adão. Aliás, significativamente, Paulo o chama de o último Adão, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 45. Dotado da mesma natureza humana que compartilhamos, o Senhor Jesus poderia, como nós o fazemos diuturnamente, cair em tentação e, portanto, pecar. Deus não podia pecar, mas o homem podia. A tentação era real. A encarnação significa que Jesus assumiu toda a natureza humana com todas as suas características, inclusive a propensão ao pecado. Deus o fez pecado por nós, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 21. Jesus podia ter fome e sede reais, chorar de verdade, irar-se de fato, sentir compaixão verdadeira. Porque não poderia também pecar se quisesse? Ficaria faltando nele esse traço fundamental da natureza humana? Como teria ele se identificado com a natureza humana sem o pecado? Se ele não pudesse pecar, a tentação seria uma farsa. Não há como tentar alguém impecável. Entretanto, ter sido feito pecado não significa que ele tenha se tornado pecador. Ao contrário, a Escritura diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado.
conforme Hebreus capítulo 4 e versículo 15. O Filho de Deus foi enviado em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, conforme Romanos capítulo 8 e versículo 3. Isso significa que Jesus, em sua humanidade mortal, era semelhante a qualquer outro ser humano mortal. Seu corpo não diferia em nada de qualquer outro corpo humano mortal. Era o mesmo tipo de corpo sujeito a todas as consequências impostas à carne pelo pecado. A expressão corpo do pecado indica o tipo do corpo que todos os homens têm, o qual Jesus compartilhou. Caso contrário, ele não poderia redimi-lo, por não ter se identificado com ele. Trata-se de um corpo sujeito à enfermidade e morte, devido à sua propensão para o mal, isto é, capaz de tornar-se mal. Em nenhum lugar a Escritura ensina que Jesus teria algum tipo de corpo diferente do nosso. Ele assumiu a mesma carne característica da natureza humana antes e depois do pecado. Não obstante tudo isso, Jesus venceu o desafio que fez Adão fracassar. Jesus foi concebido, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou sem pecado. Em sua encarnação, ele limitou-se à mesma condição em que se encontravam todos os seres humanos na carne. Entretanto, por sua absoluta dependência do Pai e pela busca da orientação do Espírito Santo, ele se destacou acima de todos os homens na vitória sobre o pecado e abriu o caminho que nos conduz ao Pai, tornando-se o nosso padrão. Ele mostrou que se estivermos nele e agirmos como ele, alcançaremos a mesma vitória que ele alcançou. Foi por isso que João anotou: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Se Deus, com mera aparência humana, ou com alguma humanidade parecida, mas diferente da nossa, tivesse vindo para vencer o pecado e tivesse vivido uma farsa na qual parecesse que tinha sido tentado, mas de fato não tivesse sido, nenhuma esperança havia para nós, pois o pecado continuaria por aqui, enquanto Deus continuaria isento do pecado, o que é característica essencial da sua natureza. Mas ele assumiu a nossa mortalidade para que pudéssemos ter a sua vida. Esta é a nossa vitória sobre o pecado e a esperança de vida eterna. Somente um Cristo pecável poderia nos tornar impecáveis, e ele fez isso. Então, aqui está, meus irmãos, a primeira linha teológica com a qual os irmãos se depararão. A segunda linha teológica, adotada aqui no nosso manual de estudo, é que a Bíblia afirma tanto a perfeição humana de Cristo, como a sua divindade plena, sendo ele o nosso sumo sacerdote, que perfeito como é, em tudo foi tentado, mas se compadece das nossas tentações e pode perdoar-nos, pois ele é tanto o sacerdote como também o sacrifício. Ele reúne em si as duas condições na sua pessoa, e assim ele pode se compadecer de nós e perdoar os nossos pecados, pois, tendo sido tentado e conhecendo as nossas fraquezas, não pecou jamais. Resumindo, a palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus é plenamente santo e jamais pecou. Isto é um ponto, né? Mas a pergunta, no entanto, não é se o Senhor Jesus nunca pecou, mas se ele poderia pecar. E como a pergunta geralmente surge, Jesus poderia ter pecado? Ele era imune ao pecado? Ele era isento de pecado? Então observemos o seguinte:
Analisando a palavra possibilidade filosoficamente, estaremos diante de algo que precisa ser esclarecido, que é o uso da palavra possibilidade. Se encararmos a possibilidade como uma realidade funcional, então o Senhor Jesus tinha todos os elementos necessários para que alguém peque. Como homem, Jesus possuía um corpo, um cérebro e, consequentemente, tinha volição, isto é, vontade. São elementos que fazem parte do processo funcional do pecado. Note que, se nos limitarmos a pensar na funcionalidade, diremos que Jesus poderia sim pecar, pois se ele não tivesse um corpo, nem cérebro, vontade, sensações ou reações, nem humano ele seria. Mas a Bíblia afirma que ele era homem, ele era o verbo feito carne. Porém, a palavra possibilidade aqui, aplicada ao fato de Jesus poder pecar, nos leva a uma outra discussão, não no campo funcional, mas sim de capacidade moral. Uma coisa é dizer que Jesus tinha vontade, outra coisa é dizer que a vontade de Jesus se inclinava ao pecado. Portanto, ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma a natureza humana de Jesus como sendo uma natureza cuja funcionalidade torna possível o pecado, a Bíblia também afirma que essa natureza era perfeita. Jesus era o verdadeiro homem, o que significa que a humanidade de Jesus, não obstante fosse igual à nossa, era diferente da nossa em sua condição anterior ao pecado. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o Adão pelo qual a salvação entrou no mundo. Quer dizer que, por um homem, o pecado entrou no mundo, por outro, também entrou a salvação. E esse homem, por quem entrou a salvação, era o Cristo verdadeiro homem em estado de perfeição moral, antes do pecado. Logo, se funcionalmente a natureza de Jesus possibilita o pecado, moralmente, Jesus jamais poderia ter pecado. Portanto, é esta a linha teológica pela qual o nosso manual de estudo se pauta. Jesus era imune e isento do pecado. Ele não pode pecar, porque se ele o fizesse, se ele pudesse moralmente escolher o pecado, a sua escolha do pecado, como natureza humana, iria limitar, diminuir, reprimir a sua natureza divina, violando o princípio da união hipostática de Cristo, em que ele, tendo duas naturezas em si mesmo, a natureza humana e a divina não era limitada pela humana, nem a humana era aperfeiçoada pela divina, posto que essa humana já era perfeita, ou seja, era idêntica à natureza do homem antes que o pecado entrasse no mundo. Então, funcionalmente, como homem, Jesus poderia ter pecado, mas moralmente, que é o que conta, jamais o Senhor Jesus Cristo poderia ter pecado. Aí surge uma outra pergunta. Então, por que Cristo foi tentado? Porque a sua tentação mostrou a nós a sua perfeição, e pela sua perfeição, nós também alcançamos a possibilidade de perfeição. De forma que não se trata de um determinismo, mas era o Senhor Jesus demonstrando que o seu poder sobre o pecado era tal, de modo a proporcionar este poder àqueles que creem nele, a fim de que nós não andemos mais no pecado, conforme afirma o apóstolo João na sua epístola. Desta forma, vou pedir aos irmãos que observem esse conceito. Há estudantes de teologia que defendem uma linha teológica, e há estudantes de teologia que defendem a outra. Então, é importante que o irmão, a irmã, se inteire da linha teológica que a sua igreja, a sua convenção, adota. A ETAD e a FAETAD, porém, defende essa última linha.
No final desse texto, nós temos mais uma ilustração abordando o panorama da divisão 3. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Notem os irmãos que agora a seta do diagrama se desloca de Moisés e das 2 tábuas de pedra até a figura de um sacerdote, em frente ao altar dos holocaustos. Ele está prestes a oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, antes de oferecer sacrifício simbólico pelos pecados do povo. Essa divisão mostra o contraste entre esse tipo de sacerdote e Cristo, o sumo sacerdote celestial. Esse sacerdote não podia oferecer sacrifício por qualquer outra pessoa, antes de oferecê-lo por si mesmo. Porém, como Cristo é sacerdote sem pecado, ele se ofereceu como sacrifício apenas pelos pecados do mundo inteiro, já que nunca os teve. Assim, o seu sacrifício não apenas cobre pecados, como remove e anula-os completamente pelo poder resultante da sua obra consumada, a expiação dos nossos pecados de toda a humanidade. Esse texto é encerrado com o texto de Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Nós agora vamos então, meus irmãos, estudar o texto de número 4, cujo título é a divisão 4. O novo concerto é superior ao antigo e abrange do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 31 da Epístola aos Hebreus. Iniciando o estudo do texto número 4, o primeiro subtítulo desse texto é uma visão global desta divisão. Meus irmãos, após termos estudado sobre a pessoa do sumo sacerdote, nesse texto nos ocuparemos com o sacerdócio enquanto função, abrangendo do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 31. Esse tema também será estudado detidamente na lição 7, e por isso não vamos nos ocupar detidamente nesse texto. Os sacrifícios oferecidos sob a égide do Antigo Concerto eram providos de algum valor provisório, enquanto Cristo não se manifestasse. Porém, quando aprouve a Deus manifestar o seu Filho e determinar o seu sacrifício, isto tornou nulo e ao mesmo tempo aboliu os sacrifícios da antiga aliança. A partir do versículo 1, o escritor nos apresenta Cristo como o sumo sacerdote, assentado nos céus à destra do trono da majestade. De início, isto contraria a ação do sumo sacerdote humano, que jamais era visto assentado, justamente pelo fato de o seu sacrifício, por ser humano, ter caráter deficitário, limitado. Note que no versículo 6, Jesus nos é apresentado como ministro de um concerto melhor. E no versículo 7, temos a afirmação de que, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Nesse sentido, Paulo, apóstolo, usa uma expressão muito interessante ao escrever aos Gálatas, capítulo 3, versículos 24 e 25, dizendo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados por fé. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. A palavra aio aqui significa tutor. Nos dicionários mais antigos de Portugal, quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português,
Esta palavra era descrita como avó ou avô, por serem eles, então, os responsáveis pela condução da criança na ausência dos pais. Mas, de qualquer forma, o sentido do texto fica inalterado. Seguindo o mesmo raciocínio, Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 12, dizendo: mas na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Dessa forma, ambos os textos confirmam que a lei teve sua utilização até o tempo determinado do propósito eterno de Deus. Enquanto o sacerdócio levítico era transitório, Cristo, todavia, é o sumo sacerdote eterno, posto que venceu o pecado por meio do sacrifício do seu próprio corpo e, consequentemente, venceu a morte, vertendo o seu sangue expiador e remidor. O sacrifício efetuado por Cristo é sumamente superior a todo o sacrifício oferecido no santuário terreno, visto que reúne na sua pessoa as seguintes condições. Em primeiro lugar, foi baseado no novo concerto. Enquanto o concerto do Sinai exigia a morte do transgressor, o novo concerto do Calvário estabelece que a penalidade por desobediência deve ser satisfeita antecipadamente, razão pela qual Cristo pagou no Calvário o preço exigido por Deus. Compete a nós simplesmente aceitar pela fé a graça de Deus revelada em Cristo, que pagou o preço da nossa redenção, pago bem antes que viéssemos à existência. Em segundo lugar, foi efetuado no céu, e não no tabernáculo terrestre. O tabernáculo terrestre era apenas um tipo do original que está no céu, no qual Cristo entraria. Voltaremos a esse assunto na lição número 7, quando tratarmos da propiciação. Em terceiro lugar, foi superior a todos os outros oferecidos anteriormente e permanece até os nossos dias. O fato de que os sacrifícios do culto levítico precisavam repetir-se continuamente prova que eles eram incapazes de tirar pecado. Por isso, Cristo se manifestou em carne, conforme escreveu o apóstolo João, para aniquilar o pecado com um sacrifício perfeito e final por meio do seu corpo sem pecado. Mais uma vez, os irmãos podem notar uma ilustração desta vez sobre o panorama da divisão 4. O novo concerto é superior ao antigo. Essa quarta divisão é representada no diagrama por um pergaminho. Esse pergaminho é identificado pela palavra novo, para designar um novo concerto, selado pelo sacrifício de Jesus. Uma das diferenças básicas entre os dois concertos, o antigo e o novo, consiste no seguinte: primeiro, o antigo concerto apenas indicava o estado de pecaminosidade do homem. Segundo lugar, o novo concerto fala da disposição de Deus em aniquilar o pecado daqueles que por Cristo se chegam à sua santa presença. E para concluir esse texto, o autor cita o versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Encerrando o estudo desse texto, nós passaremos então ao estudo do texto número 5, que traz como título Divisão 5. O caminho de fé é superior ao das obras. E estudará o texto entre o capítulo 10, versículo 32, até o capítulo 13, versículo 25. O primeiro subtítulo desse texto é Uma visão global desta divisão. Meus irmãos, o escritor dessa epístola utiliza os últimos versículos do capítulo 10 para animar aquele grupo que, claramente, havia experimentado uma perseguição cuja intensidade é difícil de precisar.
O assunto em pauta é a perseverança, que primeiramente é tratada em retrospecto, e então prospera para uma palavra de consolo e exortação. O processo da recordação, às vezes, é uma atividade frutífera quando chama a atenção à mente lições anteriores, mesmo que essas lições tenham sido aprendidas numa escola dura, uma escola severa. O verbo lembrar-se, anamiminesco, é utilizado somente aqui nessa epístola, mas ocorre 2 vezes em Marcos, no capítulo 11, versículo 21, e no capítulo 14, versículo 72, e 3 vezes em Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 17, 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, e em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Esta ação de chamar a mente evidencia algum esforço. Um esforço dessa natureza seria desnecessário caso o assunto dessa lembrança fosse os sofrimentos anteriores do crente, mas é surpreendente como a maioria, ou como a memória da maioria das pessoas, precisa ser estimulada. Nesse texto, o escritor detalha os pormenores do tipo de sofrimento que aqueles crentes tinham suportado, descrevendo-os como expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, demonstrando assim como tinham um envolvimento pessoal nos sofrimentos de Cristo. Há 2 substantivos usados aqui para denotar o sofrimento. O primeiro é opróbrio, oneidismoi, usado também no capítulo 11, versículo 26, na descrição do opróbrio que Moisés sofreu como resultado da sua rejeição da posição exaltada no Egito. E em 13 e versículo 16, na descrição daquilo que aguarda os que saem fora do arraial com Cristo. É estreitamente ligado com o opróbrio que Cristo suportou, conforme a Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 3. O segundo substantivo é tribulações, tílipices. É muito mais comum no Novo Testamento, embora ocorra somente aqui em Hebreus. Talvez o exemplo mais notável do seu uso seja Colossenses, capítulo 1 e versículo 24, em que Paulo fala em preencher o que resta das aflições de Cristo. Estes hebreus tinham participado de uma experiência semelhante. O verbo traduzido como expostos, como em espetáculo, teatrizo ou teatrizomai, ocorre somente aqui no Novo Testamento. Mas Paulo usa o substantivo cognato em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Tanto o verbo quanto o substantivo derivam a sua força de expressão de um espetáculo no teatro. E a ideia é que os cristãos foram usados como um alvo público para maus tratos. Essa ideia também se harmoniza com os maus tratos aos quais o próprio Cristo foi sujeitado. Pela narrativa, tomamos conhecimento que não se tratava de uma perseguição restrita a compatriotas, mas de algo maior, que o escritor chama de grande combate de aflições. Nessa palavra de conforto, ele cita a consideração dos irmãos para com ele em suas prisões e menciona os bens que foram tirados daqueles irmãos. O escritor diz àqueles irmãos: sustentastes grande luta. A palavra atessem, que descreve essa luta, é outra palavra que não é achada em nenhuma outra parte do Novo Testamento. E significa um certame atlético e, portanto, é aplicada de modo metafórico a uma luta. Nesse caso, a linguagem figurada parece dizer respeito a uma corrida de obstáculos, sendo que os sofrimentos são os obstáculos a serem vencidos. Isso feito, o escritor procura incentivá-los à perseverança na fé, a despeito do sofrimento, e para tanto, ele elenca o nome de muitos servos de Deus do Antigo Testamento que venceram pela fé. Um fundamento que ele classifica como
o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. O autor da epístola conclui o capítulo 11 reconhecendo que esses heróis do Antigo Testamento, embora demonstrassem tamanha fé e de terem sido alvos ou de serem salvos antes da morte de Cristo, porque exerceram fé na promessa divina, necessitavam, no entanto, que Cristo efetuasse o seu sacrifício pelo pecado deles, para que assim eles pudessem alcançar a promessa, conforme o capítulo 11, versículos 39 e 40. Depois de alistar esse considerável número de testemunhas da fé, no capítulo 12, o autor incentiva aqueles irmãos em Cristo a fixarem o seu olhar em Cristo, a fim de não desanimarem, mesmo sofrendo tantas perseguições como haviam enfrentado. Deus pode permitir que o crente experimente perseguição, a fim de que seu servo compreenda melhor o significado de uma obediência e submissão à sua santa vontade. O escritor da carta finaliza esta parte com uma analogia entre o recebimento da lei no Monte Sinai com aquela que veio do céu, Monte Sião, figurando a Jerusalém celestial, conforme o capítulo 12, versículos 18 a 24. Diferentemente da lei estabelecida por Deus no Monte Sinai, que gerou medo nos filhos de Israel, a dispensação da graça manifesta em Jesus Cristo emite confiança e plena paz interior por intermédio do seu sangue. Em vista dessa nova revelação, o leitor da Epístola aos Hebreus é encorajado a viver cuidadosamente e a se identificar com Cristo. Meus irmãos, a última ilustração desta lição apresenta o panorama da divisão 5. O caminho da fé é superior ao das obras. A última divisão do diagrama é representada por uma seta em direção ao trono, simbolizando a majestade de Cristo. Devemos estar lembrados de que as primeiras 4 divisões da Epístola aos Hebreus explicam como Cristo veio à terra e se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. Isto feito, ele agora está sentado junto ao trono do Pai, intercedendo por nós, só mantendo a nossa fé na obra que Cristo consumou em nosso favor, é que um dia seremos incorporados à universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 23. Como também Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontestáveis hostes de anjos, e a universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, tanto os que vivem sob o novo concerto, quanto aqueles que viveram sob o antigo, serão salvos e aperfeiçoados, não pelas obras, mas pela fé. Assim viveram os santos do passado, como estrangeiros, mas na esperança de habitar na cidade, cujo fundamento e arquiteto é Deus. E para encerrar esse texto, temos a citação de Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10, em que lemos: pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Muito bem, terminado então, irmãos, ou concluído o estudo da lição número 3, nós vamos fazer uma pausa para que os irmãos tomem uma água e tomem um café, e em seguida voltaremos para a lição de número 4.